Olá, sou o pastor Reinaldo Moraes e é uma honra estar aqui com você para mais um tempo de reflexão devocional. Hoje o nosso título é O Legado que Atravessa Gerações. Livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6 diz: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A história da igreja nos dá exemplos vivos de como a fé não se limita a uma geração, mas pode atravessar séculos por meio do legado deixado. Um dos casos mais marcantes é de Jonathan Edwards, que viveu no século XVII. O pastor e teólogo cuja vida de devoção a Cristo não apenas impactou sua época, mas também moldou o futuro de seus descendentes. Uma pesquisa conduzida por Benjamin Warfield revelou números impressionantes da linhagem de Edward. Entre seus descendentes diretos foram encontrados mais de 100 pastores e missionários, cerca de 100 professores universitários, 13 presidentes de faculdade, mais de 60 autores de livros, 60 médicos, 75 oficiais do exército, mais de 100 advogados, 30 juízes, além de governadores, senadores e até um vice-presidente da República, Aaron Burr. Esses dados não são apenas estatística, eles revelam a força de um lar firmado na palavra. Edwards, juntamente com sua esposa Sarah, estabeleceu em sua casa uma atmosfera de devoção, oração e disciplina espiritual. O resultado foi uma descendência marcada por influência, liderança e serviço à sociedade. O impacto se torna ainda mais nítido quando comparamos a linhagem de Edwards com a de Max Jukes, um contemporâneo dele que viveu de forma dissoluta. O levantamento da descendência de Jukes mostra que centenas de criminosos, alcoólatras, prostitutas e pessoas que dependeram do Estado para sua subsistência foram a sua descendência. O contraste entre Edwards e Jukes ilustra a verdade de que nossa escolha espiritual e moral não afetam apenas a nós, mas também a nossos filhos, netos e bisnetos. O ambiente que cultivamos em casa molda não apenas o presente, mas o futuro de toda uma linhagem. Jonathan Edwards não foi apenas um pregador eloquente nos púlpitos, ele foi um exemplo dentro de casa. Sua piedade, sua disciplina no estudo da palavra, sua vida de oração e a firmeza no ensino dos filhos foram sementes que germinaram ao longo das gerações. Isso nos leva a refletir. O evangelho que pregamos precisa ser o mesmo que vivemos. Não basta falar de santidade se não a praticarmos. Não basta ensinar valores se não as incorporarmos ao nosso cotidiano. O exemplo é a linguagem mais poderosa que nossos filhos compreenderão. O apóstolo Paulo já advertia Timóteo sobre o perigo de uma geração que rejeitaria a sã doutrina para seguir a mestres segundo suas próprias cobiças. É nesse cenário que o testemunho em casa se torna um muro de proteção contra as ideologias que tentam moldar corações. A pergunta que ecoa para nós é: que legado estamos deixando? Quando nossos filhos e netos olharem para trás, verão em nós um exemplo de fé autêntica ou apenas uma religiosidade superficial? Assim como Abel, que ainda fala depois de morto, como nos diz Hebreus 11:4, a nossa vida também ecoará nas próximas gerações. Talvez você não veja hoje o resultado, mas cada oração feita em família, cada momento de leitura bíblica, cada testemunho de fé está lançando raízes invisíveis que frutificarão no futuro. O Evangelho não é apenas para ser ouvido no domingo, mas para ser vivido diariamente no lar. Jonathan Edwards nos mostra que quando uma família é fundamentada em Cristo, as gerações futuras podem ser marcadas por fé, liderança e transformação social. Hoje você está escrevendo a história de seus descendentes, que seus descendentes vão ler. Decida deixar um legado de fé viva, coerente e transformadora. O mundo precisa ver famílias que brilhem com a luz em meio à escuridão. O legado de hoje será a colheita de amanhã. Viva de modo que sua fé fale mais alto do que as suas palavras, gerações após gerações. Ore comigo.
Senhor, ajuda-me a viver de forma íntegra diante da minha família. Que o evangelho que prego seja o mesmo que pratico e que as gerações futuras encontrem em mim um exemplo de fidelidade a Ti. Que o legado que eu deixo não seja de bens passageiros, mas de fé eterna em Cristo. É em nome dele que oro, Pai, e já te agradeço. Amém. Paz.